Olá, bem-vindos a mais um programa TV Infância, o programa que dá voz à criança, discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje com uma presença muito importante, muito querida aqui do professor Virgílio Abraão, também conhecido como Tio Melancia. O Virgílio, que ele é professor de educação física, formado em educação física, é pedagogo, fez 3 pós-graduações, entre elas uma pós-graduação em recreação e lazer, o que lhe dá muito mais autonomia. Também é professor do curso de educação física das faculdades Anhanguera. E hoje vai discutir conosco o tema recreação. E para começar a falar desse tema, eu quero primeiro agradecer, Virgílio, a sua presença. Muito obrigada por nos honrar aqui no TV Infância com a sua colaboração, com a discussão desse tema que é tão bacana e tão pertinente para a infância. E falar conosco já o que é recreação. Ah, legal, Cirlândia. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui com vocês nesse dia maravilhoso. E para as pessoas que estão assistindo a gente, a recreação nada mais é do que atividades que envolvam desde atividades esportivas, brincadeiras, jogos, gincana. Então a recreação a gente pode dizer que é tudo aquilo que é direcionado através de um recreador, né, de um monitor. E aí mais trabalhado com as crianças, né, seja ela de 1 a 6 anos, 7 a 12, respeitando em termos de coordenação motora, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, mas é desenvolvido principalmente dependendo ou de um pedagogo ou de um professor de educação física. Essa recreação acaba sendo muito mais atingindo um objetivo educacional do que apenas, de repente, o turismólogo, que também trabalha a recreação, que apenas trabalha a recreação por diversão. Então, há diferença das recreações, tanto do âmbito do turismólogo, quanto do pedagogo, quanto do professor de educação física. Sim, e essas diferenças são fundamentais. Inclusive, quando nós convidamos o professor Virgílio, nós sabemos, né, conhecemos o trabalho dele, até inclusive por meio da empresa Tio Melancia, que também tem essa proposta. Não é apenas uma recreação. Claro que a recreação já é importante por si só, como já dizia Aristóteles e Platão, não é? O descanso para a alma é tão fundamental. Mas também por conhecer o trabalho dele, que é um trabalho fundamentado. Então é uma prática fundamentada em conhecimentos importantíssimos sobre a infância, sobre o desenvolvimento e assim por diante. Então, Virgílio, fala um pouco mais para nós sobre essas diferenças, por exemplo, qual é o papel do recreador? É alguém que é formado para atuar no espaço? E a gente está falando de uma recreação que acontece na rua, na escola, né, no buffet, nas festas infantis. Fala um pouco mais desse universo da recreação que é tão importante aqui para o TV Infância. Ah, legal. A recreação, ela é desenvolvida em diversos lugares. A gente tem a recreação através da escola, que ela é desenvolvida uma recreação mais educacional. Nós temos uma recreação que ela é desenvolvida em buffets, nos buffets infantis em geral, que aí o recreador por si só busca mais uma diversão, apenas isso, até por conta do espaço. Sim, o contexto, né, tá pedindo isso também, né? Justamente. Então, assim, para a gente fazer uma recreação de qualidade, a gente tem que pensar não apenas na quantidade de crianças, precisamos pensar no espaço que a gente tem, a faixa etária, que ela é importantíssima. Às vezes a gente recebe algumas ligações no escritório de pais que querem assim, eu quero um recreador para trabalhar com o meu filho que vai fazer aniversário com 4 anos de idade, mas vai ter na festinha lá crianças de 2 a 12 anos. E eu quero um recreador apenas. Aí a gente explica para essa mãe que é muito complicado você trabalhar com todas as faixas etárias, pensando que cada faixa etária ela tem a sua particularidade, a sua linguagem, a sua estratégia. Então a gente normalmente indica, pô mãe, você quer fazer um trabalho para crianças de 1 a 6 anos? A gente tem oficinas pedagógicas, algo muito mais lúdico para essa faixa etária. E para crianças de 7 a 12 anos, 13, 14 anos, a gente vai trabalhar a questão mais desafiadora dos jogos, das gincanas. A gente tem proporcionado um torta na cara com uma botoneira que tem sido a sensação nas festas. Então acaba sendo muito legal. E a recreação por si, por exemplo, em clubes, em navios, hoje a recreação está crescendo demais.
temos muitos aventureiros ainda na nossa área. Aquelas pessoas que ela encontra na recreação uma possibilidade de ganho aos finais de semana. Sim. Porém, os estudantes, os professores que têm se especializado nessa área, eles têm alcançado resultados incríveis. E o pai, cada vez mais exigente, tem percebido a importância da contratação de um profissional qualificado. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Claro. Ele tem a noção das diferenças das faixas etárias, do que fazer para cada uma, o respeito à criança, o momento dela, o que fazer. E esse aventureiro, às vezes, ele até tem uma simpatia, até tem um carisma, mas ele não tem a teoria dele para vincular na prática. E isso, o conhecimento que é fundamental para a gente fazer um excelente trabalho. Sim. E como que é esse preparo? Porque isso é importante a gente entender, que existe um preparo para uma pessoa que está lá fazendo uma recreação, porque é uma recreação que está embutida aí de diversos valores, inclusive valores de visão de infância, de visão de desenvolvimento, de visão do próprio ato de recrear, de respeito a essa relação. Como que é, Virgílio, esse preparo? Por exemplo, a Tio Melancia deve ter esse preparo para essas pessoas que querem, inclusive, ser recreador, ou que, assim, quem contrata uma empresa com esse porte sabe que por trás tem um movimento de formação de quem atua com essas crianças na recreação. Como que é essa formação para ser um recreador? Bem, vamos lá. A gente abrange crianças de 1 a 6 anos com oficinas pedagógicas. Então hoje, ou o nosso próprio aluno da faculdade, seja ele do turismo, da pedagogia ou da educação física, ou aqueles que nos procuram através das redes sociais, do nosso site também, que querem fazer um curso. Então a gente indica primeiro as oficinas, pintura facial, escultura em balão, tatuagem, ou uma oficina mais que envolva uma prática, por exemplo, como pop-cape, como oficina de culinária para criança. Hoje as mães têm procurado bastante. Eles aprendem a fazer tudo isso. Aprendem a fazer também. Etapa por isso, etapa. etapa por etapa. E aí pensando para os pequenininhos, tá? A gente também tem a possibilidade nas festas, não só de fazer as brincadeiras propriamente dita, as oficinas. Então a gente vai brincar com as crianças com diversos materiais. Vamos estar fazendo um momento do piquenique. Porque o momento do piquenique ele é tão importante para uma festa infantil? A maioria dos pais tem a preocupação de querer a qualquer momento tirar a criança da brincadeira para comer. Sim, eles não querem ir, né? Eles não querem ir. E o pai preocupado que a criança precisa comer. Sim. Então o que a gente faz? A gente já deixa avisado para a mãe que nos contrata para a festa que a gente vai fazer o momento do piquenique para que no meio das atividades nenhum pai venha tirar a criança. Sim. E aí essa criança ela acaba também criando a rotina e o momento certo para comer com todas juntas. A sociabilização que ela é muito importante. Claro, exatamente. Né? E aí, para crianças de 7 a 12 anos, a gente justamente foca a questão dos jogos, a questão das gincanas, a questão que a gente precisa ter um desafio maior para essa criança. Até pelo entendimento dela, ela entende mais, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, ela tem um entendimento maior das brincadeiras, das atividades, do que, por exemplo, uma criança de 3, 4 anos, né? Sim, outra relação. Outra relação, e a criança, ela se sentindo mais desafiada, ela gosta muito mais e participa muito mais. Sim, mantém muito mais tempo a criança na brincadeira quando ela está desafiada. Justamente. Então a gente explica essa diferença para os pais das faixas etárias, o que a gente faz para uma criança de 1 a 6 anos e o que a gente faz para criança de 7 a 14, por exemplo. Coloca essas duas diferenças, que também tem pais que também querem brinquedos infláveis. Isso também é muito importante, e aí fica uma dica para você hoje aqui. Você que vai alugar brinquedo inflável, independente da empresa, não alugue brinquedo inflável sem um monitor. Isso é muito importante. Muito importante. Acidentes acontecem a todo momento. Então a gente precisa tomar muito cuidado, Cirlândia. Porque hoje, pela concorrência, as empresas a gente percebe que tem tirado o monitor para deixar o mais barato o brinquedo. Sim, uma concorrência desleal e justa. E esse brinquedo, o pai às vezes não tem a noção do que pode acontecer. Sim, então, assim, pai, mãe que estiver assistindo a gente,
Entra no YouTube, dá uma procurada em acidentes em brinquedos infláveis. Vocês vão ver que de a cada 10 acidentes, 9 é porque não tinha um monitor. Olha só, tá vendo? Então a gente passa justamente essa instrução, fora a questão de regras fundamentais que o monitor, ele apenas não zela pelo cuidado da criança, mas do brinquedo também, organiza a fila, interage com a criança, então isso tem sido fundamental. Brigas, por exemplo, que acontece. Separa, porque a criança na fila, né? Claro, justamente na fila ali, ela esperando, ela até não consegue ficar parada, é até normal. Sim. Se a gente adulto às vezes não consegue ficar numa fila e ter paciência, imagina uma criança. Então tudo pode acontecer. E aí esse monitor ele vai intermediar, vai conseguir conversar e brincar com a criança ali para acalmá-la. Sim, muito bom. Então não é um monitor apenas, é um monitor preparado, porque é um preparo das questões físicas, até psicológicas, ter esse olhar, de observar a criança brincando, saber no momento de fazer uma intervenção, de deixar ele brincar, de conhecer os objetos que vai utilizar na brincadeira, como por exemplo o brinquedo inflável, saber manipular, saber guardar, enfim, ou socorrer de alguma situação. Então é muito mais uma empresa de recreação, mesmo pensar na recreação, é pensar num contexto muito mais amplo do que o ato do recrear em si, né, Virgílio? Sim, não tenha dúvida. E hoje algumas empresas elas dão o devido cuidado para os brinquedos, porque o pai só vê o brinquedo montado, mas a gente tem que pensar na questão da manutenção desse brinquedo, da higienização desse brinquedo. Super importante. Muito importante. Então, assim, o pai às vezes olha lá o brinquedo no valor X. Eu quero o mais barato, mas ele não enxerga o que tem por trás. Todas essas questões, as normas de segurança. Então, assim, pai, você vai fazer uma locação de brinquedo? Olhe direitinho, veja a idoneidade da empresa, ela é muito importante, se ela realmente segue os padrões de segurança, de qualidade, né? Isso é muito importante, né? Fica a dica para o pessoal da TV Infância. Excelente, nossa super contribuição. E sabemos que existem padrões, inclusive da ABNT, padrões de segurança muito sérios que precisam ser levados em consideração na hora da recreação e na hora de escolher quem vai fazer a recreação para o seu filho, seja em casa, seja no buffet, seja onde for. Então a gente continua com esse papo daqui a pouquinho após os intervalos. Até já! Olá, bem-vindos de volta ao TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje com o nosso querido convidado Virgílio, conhecido como Tio Melancia, que vem discutir conosco esse tema
recreação. Um tema muito importante e pertinente aqui para o TV Infância, porque recrear também é uma forma de dar voz à criança. E o Virgílio, por ser muito especialista, tem que estar contribuindo muito aqui com esse tema. Eu tenho uma pergunta que eu sei que muitas pessoas de casa querem saber, Virgílio. Por que é tão importante? Por que nós, da área da educação, nós falamos tanto na importância de recrear? Por que recrear é tão importante? Para as crianças, eu sei que também é para os adolescentes, para os adultos. Por que nós precisamos recrear? Bem, vamos lá. A recreação, ela por si só, ela é muito importante para o desenvolvimento da criança. Seja ela qual aspecto for, seja ela qual faixa etária ela tiver. Mas a criança, a partir do momento que ela brinca, e a recreação, ela contribui principalmente com o quê? Ela acaba brincando com o outro. Sim. Então a gente sabe que o brincar, ele é prazeroso, ele é gostoso e ele abrange diversas questões para a criança se desenvolver. Sim. A recreação, ele acaba não fazendo isso de uma forma sozinha. Sim. Ele acaba fazendo isso junto com um grupo. Sim. Ou com o famoso tio, com o famoso recreador, ou o professor às vezes acaba intercalando essas questões de estar passando essas atividades recreativas. Mais dirigida. Muito mais dirigida. Sim. E ele acaba tendo uma sociabilização muito maior. Sim. Então na recreação a gente consegue ter alguns aspectos. Vamos a eles. Que é conseguir brincar em grupos, né? Fazer um trabalho em grupo é fundamental e a recreação é primordial nessa questão, né? Uhum. Saber que dentro do grupo ele vai ter o momento que ele vai conseguir expor a sua ideia, expor a sua forma de brincar, então ele coloca a parte dele e ele espera também o amigo contribuir. A interação é fundamental. Hoje a gente tem percebido que muitas crianças acabam não tendo paciência, elas querem as coisas para ontem, para agora, né? E a recreação, ela ajuda a estimular essa questão de calma, espera, vai chegar o seu momento, você vai conseguir brincar junto e os holofotes vão para cima de você também, sim, como também vão para os demais. Sim. Então isso para a criança é importante. A gente costuma dizer assim, às vezes a gente pega algumas crianças que elas gostam, aprontam bastante, né? Sim, as danadas. São as famosas as crianças danadas. Uhum. E a gente quando está num grupo, e principalmente o recreador, que ele tem uma certa experiência, que ele consegue observar isso, ele, em vez de expor essa criança, pelo contrário, eu trago essa criança até pedindo para ela me ajudar em alguns aspectos. Sim. Ela vai se sentir importante, né? Perante ao grupo todo. Ela vai aparecer que é o que ela quer sim, se destacar perante o grupo e ela vai conseguir se desenvolver nesse aspecto, porque a partir do momento que eu trago ela para me ajudar e vou conversando com ela, olha, calma que agora não é o seu momento, é o momento do seu amiguinho. Ela vai esperar, porque ela a princípio ela vai se sentir, ela quer brincar, ela vai se sentir um pouco numa questão de superioridade, mas ela vai saber naquele momento que ela vai chegar lá. Esperar. Isso. E quando for o outro amiguinho que tiver no papel dela, ela vai saber que, por ela já ter passado por aquilo, ela vai curtir, gostar e justamente vai deixar com que as coisas fluem. E a brincadeira acaba rolando de uma forma muito mais prazerosa. Sim. A recreação, ela possibilita isso. Diferente do ela brincar sozinha, né? Sim. A gente tem um aspecto dentro da recreação que a criança ela não brinca sozinha, ela sempre brinca junto, né? Respeitando a sua individualidade, as suas questões, que isso é fundamental, mas ela sempre vai brincar junto. E até a questão também, você citou o exemplo das crianças que querem brincar, que querem o holoforte, e também tem aquelas que não querem. E eu acredito que o recreador, ele é alguém que vai exercer esse papel de trazer essa criança para esse contexto, para essa brincadeira, sem forçar, claro, né, com jeito também, se ele quiser, se a criança desejar, mas ajudá-la também a ser inserida nesse processo, nessa brincadeira, né? É fundamental. A gente costuma dizer na recreação que a gente tem a participação ativa, passiva e mista. Então aquela criança que não quer participar num primeiro momento, você faz um primeiro convite, um segundo, ela não quiser participar, não tem problema. Sim. Você deixa aberto para ela a qualquer momento vir participar. Isso é muito importante. Só que a participação dela de uma forma passiva, quer dizer, ela está do lado de fora, ela é tão criteriosa quanto se ela estivesse participando, porque ela está acompanhando todo o desenvolvimento da brincadeira. Né? E em alguns momentos o recreador vai novamente abordar ela, vai fazer novamente o convite e assim, pelo desenrolar das atividades,
não há nenhuma criança que fala, não Resista. vou. Ela vai acabar Sim. vindo, ela vai acabar participando. E aí, aquela criança que é a mais quietinha, a gente aos poucos consegue lidar, né, e explorar o que ela tem de melhor. Então a gente costuma dizer assim, pai e mãe, que o teu filho, ele é muito tímido. Então a questão das oficinas de teatro também é uma forma de recreação. Sim, que é justamente para fazer com que a criança venha, né, para uma forma de ter uma sociabilização maior com todas as crianças. Sim. Por falar em formas de recreação, Virgílio, você já citou várias aqui, né? Mas quais são as principais formas de para trabalhar com a recreação utilizadas que você considera que são importantes ter, por exemplo, num evento, ou numa festa, ou enfim, que precisa constar? Então você citou, por exemplo, de repente, fantasias, torta na cara, tem coisas assim que são pontuais que você acha que é legal ou não? Isso depende muito do contexto, do público, da faixa etária, de uma série de coisas. Depende, sim, depende sim. Só que aí o que hoje a Tio Melancia faz? Sim. E é importante você pai e você mãe, na hora da contratação de uma recreação, você perceber. Aquela empresa que ela vai já com uma programação pré-definida, fique esperto. Porque assim, cada grupo é um grupo, Claro. Cada criança é uma criança. Então como que eu posso ir com uma lista de programação já pré-definida se eu não conheci o perfil do meu público? Sim. O que a gente faz? A gente leva uma série de materiais justamente para que a hora que esse recreador começa a ter contato com essas crianças, a gente começa a proporcionar diversas atividades de acordo com o que ela gosta. Sim. Então, por exemplo, a gente tem uma atividade chamada Ratinho Voador. O que é o Ratinho Voador? Nada mais é do que uma bexiga palito, do que uma bexiga normal e jornal. Então você monta ali uma oficina com as crianças para fazer o ratinho. E ele com a bexiga palito, né, aquela canudo 260, você amarra e faz com que ela consiga jogar o ratinho. Sim. E aí fica assim, principalmente quando Quem joga mais longe. Isso, mas principalmente quando você está num salão de festa em prédio, por exemplo, as mães adoram, porque a criançada acaba saindo daquele cantinho, que a maioria... tablet da televisão, etc. Tal. E a criança acaba andando por todo o espaço atrás desse ratinho voador. Então, é uma atividade para crianças de 1 a 6 anos. Sim. Mas a gente já fez com crianças de 10 anos e eles adoraram. Então, a gente costuma dizer o seguinte, independente se você, mãe e pai, estiver olhando, lendo uma atividade, independente para qual faixa etária ela possa ser desenvolvida. Você alterando uma regra, mudando uma coisinha ou outra, você pode fazer a mesma atividade para todas as faixas etárias. Sim, exatamente. Isso é muito importante dizer para vocês também. Muito bom mesmo. E outra coisa também, Virgílio, a questão da participação das famílias. Como que você vê a participação e a importância da participação das famílias na recreação? Hoje, muitos pais, muitas mães pedem para a gente fazer gincanas com os pais junto com as crianças. Sim. Né? A gente tem mudado esse perfil um pouco das festas, de que os adultos querem ficar conversando, né, bebendo, curtindo um churrasco e as crianças do outro lado brincando. Então, cada vez mais, os pais têm pedido gincanas, né, de integração, para que ele consiga, naquele momento, brincar com o filho. Sim. E devido à correria do dia a dia, trabalho, estresse, então às vezes a gente não consegue dar uma atenção total a nível de brincar. Sim, sim. Né? A gente sabe o quanto é importante o pai e a mãe ir pro chão e brincar com o seu filho. Sim, sim. Mas às vezes não dando tempo, a recreação numa festa de repente, ou numa contratação de um condomínio na época de férias, que a gente faz bastante super férias, tem possibilidade e mães e pais têm participado em alguns momentos dessas atividades também. Excelente. Então incentivar as famílias a participarem faz toda a diferença, né? Porque além daquele momento de recreação que querendo ou não, dirigido em determinados momentos pelos recreadores, eles também podem continuar a brincadeira em casa, com os irmãos, com os primos, com a família e assim por diante. E Virgílio, aqui nesse programa o tempo passa muito rápido, é muito rápido mesmo. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância das brincadeiras, o que ela desenvolve, por exemplo, a autonomia, o que ela desenvolve no cérebro, no corpo, você como professor de educação física, professor de recreação e lazer, o que elas desenvolvem
e deixar uma mensagem para o nosso público que está nos ouvindo e que poderiam utilizar isso no seu dia a dia. Legal. Bem, a importância do brincar para o desenvolvimento da criança, ela é infinito. Desde a sua forma do andar, do correr, do saltar, do arremessar. Então a gente tem percebido, às vezes, algumas crianças que chegam até nós com uma dificuldade locomotora. Isso é a recreação, as brincadeiras, mostra, né, e faz com que o seu filho desenvolva. Sim. Se um outro aspecto importantíssimo que a recreação traz é a questão da ludicidade. Sim. Nós temos hoje alguns artigos que falam que a criança que tem a ludicidade na sua característica, ela se torna um adulto criativo. Com certeza. Então, a ludicidade, a imaginação, a fantasia, ela é fundamental para que aquele adulto no futuro se torne mais criativo. Tá aí uma boa dica. Pai e mãe, leia para o seu filho, coloque ele do seu ladinho, conte histórias, faça com que o seu filho realmente incorpore essa questão da ludicidade. Sim. A gente faz muito isso, nós fazemos muito isso nas atividades de recreação que a gente proporciona. Sim. E fala para os pais a importância disso também, né? Não só a questão do desenvolvimento, de andar, correr, mas que também a ludicidade ela traz um aspecto maravilhoso maior, né? e a consequência para o futuro, para o seu filho é extraordinária. Excelente. Está dado o recado aí, pais, por favor, brinquem mais com seus filhos, deem mais tempo para eles. E infelizmente o nosso tempo acabou. A vocês que estão acompanhando o TV Infância, muito obrigada. E até o próximo TV Infância, o programa que dá voz à criança.